Bom, então, a gente, continuando, né, para concluir essa questão da neurose, tem um ponto que falta para a gente entender, que é essa relação da fixação da paixão, né? No texto anterior eu discuti, falei um pouquinho, né, dessa questão da fixação da paixão. Agora vou entender isso um pouquinho melhor, tá? Que é o que o Cláudio está chamando de a essência dinâmica da neurose. Ele começa falando, não, tomando como certo que a deterioração emocional é sustentada por um distúrbio oculto, cognitivo oculto, a fixação, passarei a examinar a esfera das paixões, né? Isso é, a esfera dos principais impulsos motivados pela deficiência que animam a psique. Ok. Então, primeiro, essa deterioração emocional, que são as paixões, que são impulsos que motivam a deficiência que anima a psique humana. Então, a psique humana, ela tem uma motivação, né? Por isso que, e isso é muito importante, gente, porque os egos, não adianta vocês olharem as características dos egos. Porque tem egos que têm característica parecida um com o outro. Só que a motivação é diferente, tá? E a motivação, ela é um, um impulso emocional específico, que o ego fica preso nesse impulso emocional. Né? A nossa psique fica presa em um conjunto de impulsos emocionais. E quando vai ter um conjunto de emoções, ao invés da gente acessar o que está acontecendo, a gente pega e se distrai com um conjunto de emoções específicos. Eu vou passar um pouquinho, só para a gente entender primeiro o que é a dinâmica da neurose. E a dinâmica da neurose, ela é dada pelos pontos 9, 6 e 3 no Enneagrama, tá? Então, o Enneagrama é essa figura aqui, que a gente tem, e aí ele é formado por três elementos. O primeiro deles é o círculo, o segundo, o triângulo, que é a base estrutural do Enneagrama, e esse conjunto de retas aqui, que é a lei do 7. O triângulo representa a lei do 3. E o círculo representa a lei do 1, o 1. E como que funciona, então, a dinâmica da neurose? Começa com o ponto 9, que é a preguiça, que o Cláudio chama de preguiça psicoespiritual. E ele vai falar que ela é a mais fundamental de todas. E vai falar que é, por assim dizer, o fazer das paixões. Então, a preguiça psicoespiritual, ela é a base principal da neurose, que é o ponto 9. E aí vocês podem perceber aqui, ó, que o ponto 9 nesse eneagrama aqui, ele está sendo colocado como a indolência. E o que é indolência? O não sentir a dor. Tá? Então, a principal motivação que nossa psique tem, que vai fazer o funcionamento da neurose, que é aí que a neurose começa a atuar, é arrumar um mecanismo, arrumar uma estratégia de não sentir dor. Então, esse é o ponto de partida da nossa neurose. Tá? Então, como que isso acontece? Para não sentir dor, a gente arruma algumas estratégias. E como a nossa psique ela é fundamentada por uma motivação apaixonada, essa motivação apaixonada significa a superposição de algumas emoções específicas quando as emoções reais que a gente está sentindo começa a despertar alguma sensação de dor. Então, quando a gente começa a despertar alguma sensação de dor,
e as emoções vai levando a gente para essa sensação, a gente então recorre automaticamente, que aí a neurose começa a atuar, a gente recorre a um conjunto de emoções, motivações, que vai fazer a gente sair, distrair daquele estado de dor e produzir uma outra coisa. Tá? Aí, olha como que isso funciona. Está falando aqui, ó, o fato de esses três estados mentais demarcados nos vértices dos triângulos, né, que é o ponto 9, a indolência, a preguiça, o ponto 6, o medo, e o ponto 3, a imagem. Então, esses três estados mentais demarcados nos vértices do triângulo, do eneagrama das paixões, transmitem a informação de que eles são alicerces da estrutura emocional e que os estados demarcados entre eles pode ser explicado como interação desses três em diferentes proporções. Então, os egos, eles são um conjunto de interações entre a preguiça, o medo e a imagem, tá? E aí, a proposta da inércia psicológica é que, como base da neurose, é que ela produz a teoria do aprendizado da neurose como condicionante. Ou seja, o que vai condicionar, então, a imagem que nós temos do mundo e de nós mesmos? A indolência. Então, a gente produz uma imagem sobre nós e sobre o mundo com base na indolência, ou seja, com base em evitar a dor. E aí a gente produz uma imagem, então, do mundo e de nós mesmos para evitar a dor. Tá? E aí ele vai falar uma transformação da ansiedade da infância e da visão existencial que prefigura o ser não autêntico e a má-fé como base da patologia. Essa imagem que a gente produz é uma imagem patológica, é uma imagem, vamos colocar assim, doente de nós mesmos. E ela tem como base essa ansiedade da infância. O que é essa ansiedade da infância? É aquela queda ôntica, que a gente viu na aula passada, que é a queda ôntica é o que provoca a dor. Então, a ansiedade que a gente sente é o medo de sentir dor. E aí a gente fica ansioso para criar uma imagem, para projetar uma realidade aonde não tem dor. E aí, essa projeção dessa imagem de não dor, ela tem como característica a não autenticidade, que é a maneira que a gente enxerga nós mesmos de uma maneira não autêntica, que é aquela produção de uma imagem de nós distorcida, do personagem, e a má-fé. A má-fé é o medo, é aquela motivação, é aquela tendência da gente de enxergar a falta. Então, como a gente tem a tendência de enxergar a falta, a gente desenvolve o medo. Tá? Então, o que acontece? A gente tem uma tendência à indolência, né? A não ter a dor, a não perceber a dor, e ao mesmo tempo a gente tem o medo da falta. Aí a gente junta essas duas coisas e resolve isso produzindo uma imagem que vai resolver a falta e a dor. Tá? Só que aí, o que acontece? Essa preguiça, ele chama de preguiça psicoespiritual, é a incapacidade da gente enxergar a gente mesmo. Tem até um videozinho de um desses gurus que eu vi ontem, que eu achei interessante, é que ele fala assim, eu vou mandar para vocês no WhatsApp, ele fala assim, o nariz fica acima da boca. Então, né, o ar que sai pela boca está, né, tá pertinho do nariz. Se a gente ficar 3 dias sem escovar o dente, as pessoas ao nosso redor sentem o nosso mau hálito, mas o nosso próprio nariz não sente, não percebe. Isso mostra a dificuldade que nós temos de ver o quanto a gente é fedido. Né? Aí a gente vê o mau cheiro do outro
mas não vê o nosso próprio mau cheiro. Então a gente fica olhando para o outro, mas não olha para a gente mesmo. Isso é que o Cláudio está chamando aqui, ó, de falta do senso de ser, que é falta da noção de nós mesmos. Isso, essa falta de noção do que somos, é a preguiça psicoespiritual, é o ponto 9. Que é essa incapacidade que a gente tem de olhar para nós mesmos, esse medo que a gente tem de olhar para nós mesmos. Porque quando a gente tem o medo de olhar para nós mesmos e encontrar e acessar a dor. Para não encontrar a dor, a gente não olha para a gente mesmo. E a má fé é que a gente tem uma certeza dentro de nós de que a gente não é bom o suficiente, é uma má fé em nós mesmos. Por quê? Dentro das experiências da infância, né, que a gente passou pela frustração amorosa com o pai e com a mãe, a gente teve a sensação, então, de que aquilo que nós somos, que a criança é muito pura, a criança vive muito a essência. E aí, a criança vivendo a essência, ela foi sendo castrada pelos pais, ela foi recebendo os nãos, ela foi sendo corrigida. Então, a criança, a gente, quando criança, vai tendo uma sensação de que a gente não pode ser o que a gente é. E que a gente precisa ser uma outra coisa, de acordo com aquilo que os pais mandam, para que a gente seja amado. Então a gente começa, essa é a preguiça psicoespiritual. A gente começa, então, a criar a cegueira de nós mesmos, a não enxergar a nós mesmos. E aí a gente vai para o ponto 9, que aí a gente tem medo de ser nós mesmos. Né? E aí, o que a gente faz, então, para não ser nós mesmos e não passar pela frustração? A gente cria, vai para o ponto 3 e cria uma imagem sobre nós. Cria uma imagem de que nós somos melhores do que o que somos. Que nós somos outra coisa, uma coisa amada, né? Um personagem, que a gente é um personagem bom, porque a gente não confia na nossa essência. Então a gente abre mão da nossa essência e cria uma outra coisa para tentar não passar pela dor, né? Para não sentir a dor do abandono e para tentar ser amado. Só que aí a gente então começa a viver essa contradição, né? Se a gente for aquilo que a gente é, por essência, nós vamos ser abandonados. Papai e mamãe não vai querer nós, né? Então aí a gente entra no auxiliamento de memória e projeta e fala, o outro também não vai querer ser o que eu sou. Então a gente vai solucionar isso sendo um falso eu, ao invés de ser corajosamente quem a gente é. E aí a gente produz uma máscara para agir no mundo. E aí a gente vai largando a nossa essência e a gente vai nos identificando com essa máscara. Essa máscara está aqui, ó, no ponto 3. Tá? Que é o ponto da imagem, da produção da imagem, que é o ponto do falso eu. E ele tem ligação com o ponto 9, né? Vocês estão vendo a seta aqui, ó. Aí, para eu poder ser esse falso eu, e eu não enxergar o que eu sou, né? Porque para eu ser um personagem que não é minha essência, igual a gente faz, para eu ser uma máscara, eu preciso cada vez mais esquecer a minha essência. Vocês entendem isso? Então, para eu poder esquecer a minha essência, eu preciso ir para o ponto 9, a preguiça psicoespiritual, que é a preguiça de mim mesmo, né? Que é a preguiça de me enxergar, que é a preguiça de me ver. Né? E aí eu preciso ir para o ponto 9. E aí, quanto mais no ponto 9 eu estou, mais desconectado da minha própria essência eu estou. Só que a minha essência é a base que eu tenho para agir no mundo. Quanto mais eu perco essa base, mais inseguro eu fico. E essa insegurança, então, acessa o ponto 6, o medo. Eu começo a ficar inseguro, muito medo. Quanto mais medo eu fico, mais eu preciso ser um personagem. E criar um personagem aonde eu vou ser aceito, aonde eu vou ser amado, aonde eu não vou ter dor. Aí eu vou para o ponto 3. Só que para eu ser esse personagem, eu preciso esquecer de mim mesmo, ponto 9. Quanto mais eu esqueço de mim mesmo, mais inseguro eu fico, ponto 6. Quanto mais inseguro eu fico, mais eu preciso reforçar o personagem. Entenderam? Essa é a essência dinâmica da neurose.
eu fico fazendo esse movimento, criando um personagem para sustentar meu personagem. Eu preciso esquecer minha essência. Quanto mais eu esqueço a minha essência, mais medo eu tenho. Quanto mais medo eu tenho, mais eu preciso sustentar um personagem. E é isso que a gente fica fazendo, a gente fica em looping. É assim que a gente age no mundo. Sendo um personagem que a gente não é na essência, abandonando a nossa essência, tomando cada vez mais consciência desse personagem, ficando cada vez mais inconsciente da minha essência. Isso tudo para fugir do medo e da dor. Tá claro isso aqui? Entenderam? Claro, professor. Que bom, Sari. Que bom. Aí, isso tem uma implicação muito profunda e desastrosa, né? Então, o que que acontece? Ah, vocês estão vendo aqui, ó, é somente por volta dos 7 anos de idade que um apoio cognitivo para essa predisposição emocional se cristaliza na psique. Então, os nossos trilhamentos de memória vão formando até os 7 anos de idade, e o centro cognitivo, né, eu falei, a gente tem 3 centros de inteligência, né? O centro emocional, o centro racional e o centro motor. Até os 7 anos de idade, a gente desenvolve o centro motor, o instinto. A criança é puramente instinto, né? Depois dos 7 anos de idade, a gente começa a desenvolver o centro cognitivo, o racional. Depois dos 14 anos de idade, a gente começa a desenvolver o centro emocional. Então, o instinto vai do 0 aos 7, o racional vai dos 7 aos 14, o emocional vai dos 14 aos 21. Aí a gente conclui, consolida os 3 centros de inteligência do corpo. Por isso que a adolescência é aquela bomba emocional, porque é a hora que a gente está experimentando o centro emocional, desenvolvendo o centro emocional do corpo. E aí, então, o que acontece? Até os 7 anos de idade, a gente é movido pelo impulso, é motivado pelo impulso do instinto. Só que a gente vai experimentando as emoções, vai vivendo as frustrações, vai vivendo o medo de faltar o amor, vai vivendo o medo da ausência dos pais, e vai tendo a frustração amorosa, e vai acontecendo a queda ôntica, e aí a gente tem o rompimento. E aí, o Claudio fala, então, que é o momento da deterioração emocional, né, que são os impulsos motivados pela eficiência que animam a psique. Então, o que, que acontece? Quando a gente vai experimentando até os 7 anos de idade a dor, para causar essa distração da nossa essência, para causar essa distração da dor, da essência dinâmica da neurose, a gente vai produzindo emoções para colocar as emoções no lugar da dor. Que aí a gente foca nas emoções, que aí elas não vão ser emoções por si, elas vão ser impulsos, porque o instinto é um impulso, é diferente um pouquinho das emoções, tá? Só que eles são impulsos motivados pelas emoções. E aí, toda vez que a possibilidade de dor bate na porta, a gente coloca esses impulsos, que é o que o Claudio vai chamar de paixão. Aí ele está falando aqui, ó, que vão ser as emoções, né? A emoção é como a embriaguez que nos faz adormecer. A paixão é como uma doença resultante de uma constituição defeituosa ou de um veneno. Isso significa, vamos pegar mais aqui embaixo, que as paixões podem ser vistas como um resultado de um retermos como adultos um número excessivo das atitudes que todos compartilhamos no seio, isso é, a de um ser preso numa posição em que ocorre um sugar e morder excessivo diante do mundo. Elas existem em interdependência com a dor, por causa da sua conotação de passividade. Pode-se dizer que estamos sujeitos a elas como agentes passivos, ao invés de agentes livres. Então, na medida que a gente vai sentindo essa dor, que a gente vai entrando em contato com isso, a gente vai desenvolvendo impulsos de fuga dessa dor.
e desse medo. E aí, o que acontece? É como se a gente ficasse viciado nesses impulsos. É como se a gente, então, ficasse, tipo assim, toda vez que a gente começa a acessar a dor, a gente recorre a esses impulsos como um mecanismo de defesa para não acessar a dor. Tá claro isso para vocês? Sim. E isso é uma resposta muito automática. Essa é a paixão, essa é a nossa motivação de comportamento, tá? Então vem esse impulso de fuga, esse impulso de sair da dor, que é os impulsos que a gente foi fazendo auxiliamento de memória até os 7 anos de idade. Beleza? Entendido isso aqui? Aí o que acontece? A paixão, ela é sustentada por uma fixação. O que é essa fixação? É um distúrbio cognitivo e ficamos mais empacados. Cada fixação constitui, por assim dizer, uma racionalização para uma paixão correspondente. As paixões representam a essência primitiva da psicopatologia, né, da nossa doença mental. As fixações sustentam as paixões no presente. Então, as fixações são defeitos cognitivos, que é um processo ilusório do ego. Como que isso funciona? Eu venho explicando para vocês, né, que a gente vai fazendo um mapeamento, depois que faz todo o mapeamento do que está acontecendo, a gente produz uma imagem, né? Essa imagem é uma fixação. A gente, então, produz imagens fixas. Cada impulso que a gente vai sentindo em decorrência da dor, ele não fica na nossa mente só como impulso. Essa é a motivação. Ele dá uma motivação, ele dá um impulso dentro de nós, e isso vira uma imagem. E aí a gente projeta uma imagem na nossa frente, que é uma imagem que vai ser uma mistura de ansiedade, de medo, por causa da tendência deficitária que a gente tem de enxergar a falta, né? Esse impulso, então, é um impulso que ele fala com o organismo assim, opa, tá vindo uma tendência deficitária, tá vindo uma falta, tá vindo uma dor, tá vindo a falta do amor. E aí a gente projeta uma imagem na nossa frente para aliviar da falta, da dor e da ausência do amor. Então essa imagem que a gente, isso é a fixação. Aí o que acontece? Como a dor está dentro de nós, ela é crônica, a gente está o tempo inteiro sentindo dor e o tempo inteiro fixado numa determinada imagem da realidade para tentar amenizar a dor que está dentro de nós. Então a gente fica com viseira de burro. A gente só enxerga as coisas motivado pela dor. Então o que a gente enxerga na nossa frente está fixo, está rígido. É sempre uma estratégia de enxergar alguma coisa para não ver a dor. Sim, Clemarcio? Professor, é por isso que ele chama esse mecanismo de defesa de paixão, porque cega a gente, é por isso, com essa... É, um pouco por isso. É Eu um tava pouco por meio, isso. eu tava lendo, eu tava entendendo muito que eu pensei que esse paixão era o sentimento mesmo, sabe? Aí depois eu comecei a entender, relacionando aí. Pois é um pouco isso. Tá? Entenderam isso aqui até aqui? Tá indo, galera? Sim. Beleza. Aí, o que acontece? Cada ego, então,
vai desenvolvendo um conjunto de paixões específicas, né, de impulsos específicos, e cada impulso tem uma fixação, tem uma imagem correspondente. Então, cada ego enxerga a realidade de uma determinada maneira. E é interessante demais como que os egos, as pessoas dos mesmos egos enxergam a realidade da mesma maneira. As imagens são muito parecidas, as lógicas do mundo são muito parecidas, as sensações são muito parecidas, os sentimentos são muito parecidos. Então, por isso que ele está falando aqui, ó. Podemos dizer que qualquer um dos estilos interpessoais nos quais as paixões podem se cristalizar envolve uma proporção de idealização. Né? Ou seja, o que é essa cristalização da paixão? É a fixação da paixão. É a hora que ela se estrutura, que ela se cristaliza, ela se estrutura, se coloca física em uma idealização, em uma ideia do mundo, em uma imagem, em uma forma de entender o mundo. E essa forma de entender o mundo é uma perspectiva, uma maneira de viver. Só que é uma maneira de viver com de uma deficiência psicoterapêutica. E aí é interessante, gente, que ele está falando aqui, ó, algumas vezes é possível recuperar a memória de uma época da vida em que a pessoa tomou a decisão de se vingar, de jamais amar de novo, de viver sozinho e nunca mais confiar em ninguém, e assim por diante. Quando isso é possível, podemos ainda tornar explícitas muitas ideias que a pessoa venha tomando como verdades a partir de então e que podem ser questionadas. Computações de uma criança com dor e em pânico que precisam ser revisadas, tá? Então, a criança com dor e em pânico vai criando esses mecanismos de reação da realidade, e aí vem aquele impulso, e a criança cria uma imagem onde ela vai tentar resolver aquele impulso. Por exemplo, eu estava num curso com o Cláudio, e aí ele fez um processo com a gente de regressão na infância. E aí eu voltei num momento da minha infância que eu tomei um tombo de bicicleta. Eu estava com meu pai numa pista de bicicross, e aí meu pai me soltou de uma rampa muito alta, eu tinha uns 4 anos de idade, e eu perdi o controle da bicicleta, bati numa pilastra e rachei a testa. Eu lembro do cheiro do sangue no meu rosto e da textura do sangue no meu rosto. E na hora que eu estava no chão, lá, com o rosto ensanguentado, eu fiquei pensando assim, poxa, olha o que meu pai fez comigo, né? E aí minha mãe chegou, meu pai chegou também, e minha mãe começou a brigar com meu pai. E na hora eu pensei assim, pô, minha mãe está mais preocupada em brigar com meu pai do que me socorrer. Nessa hora, eu fiz um pacto comigo. Eu falei assim, da agora para frente, eu não conto com mais ninguém para cuidar de mim. Eu mesmo cuido. Eu não posso contar com ninguém. Então, aí depois eu vi várias vezes na minha vida, quando vinha aquele impulso que dava aquela sensação daquele momento, automaticamente eu criava uma maneira de enxergar a realidade de uma forma aonde eu ia conseguir cuidar de mim e não ia depender de ninguém. E aí eu fui reafirmando um comportamento de nunca depender de alguém. Estão entendendo? Então, quando eu estava em alguma situação que me causava essa sensação de dor e pânico semelhante àquele momento, eu entrava num processo de não depender de ninguém e eu me virar e eu resolver a situação. E teve várias cenas da minha vida depois que eu me vi nessa situação. Tá claro isso? E aí vocês podem perceber que essas cenas depois, por exemplo, eu podia contar com a ajuda de alguém, eu podia pedir a ajuda de alguém. Mas a minha primeira forma de entender o que estava acontecendo é tomar minha providência sozinho e não contar com ninguém, porque no dia que eu precisei do meu pai, da minha mãe, que eram as pessoas que mais tinham que me ajudar, não me ajudaram, então quem é que vai me ajudar? Ninguém vai me ajudar, eu estou sozinho no mundo.
E aí a gente vai criando essas realidades com base nesses acontecimentos. Só que não é real, vocês estão entendendo? É uma lembrança da criança, daquele momento. Só que fica demarcado, e aí isso ficou fixado. E ficou a paixão, a dor, fixada nessa imagem. Então, toda vez que essa sensação me recorria, eu ia lá e tinha a mesma reação, colocava, projetava aquela imagem e reagia de acordo com aquela imagem. Aí, quando a gente consegue fazer o processo terapêutico, começa a tomar consciência disso, aí a gente consegue mudar e fazer um outro tipo de reação. Ficou claro para vocês como que a gente faz esse movimento, como que a neurose funciona desse jeito? Sim, professor, mas como assim outro tipo de reação? Eu posso simplesmente pedir ajuda. Vou citar, deixa eu ver um outro exemplo. Ah, aí eu, há pouco tempo atrás agora, eu atolei meu carro. Aí eu estou lá com o carro atolado, na hora me veio a neurose, a paranoia, a realidade. Nó, ninguém vai me ajudar, eu não tenho ninguém para me tirar daqui, eu não tenho ninguém para resolver isso, eu vou ter que resolver sozinho, mas eu não estou conseguindo resolver sozinho, fudeu. Nó, acabou, vou perder o carro vai ficar aqui, nunca vou tirar esse carro daqui, vou bater o carro vai amassar, vou gastar muito dinheiro, entendeu? E aí vem a paranoia e começa a criar essa realidade na minha cabeça, entendeu? Entendi. Aí isso foi a imagem que eu projetei, com base nessas experiências que eu tive. Claro que não foi só essa experiência, teve outras que foi reafirmando isso, entendeu? Então aí a primeira reação que eu tenho é criar essa imagem. Aí o que eu peguei e fiz? Sentei, acalmei, respirei, e aí fui ver as questões dentro de mim, esperei minha neurose baixar o facho, aí vi que era o processo de acessar as memórias da infância, falei, não, vamos agora então resolver de uma outra maneira. É isso que o Claudio chama de resposta criativa. É não responder das mesmas maneiras fixadas. A primeira reação que eu tive é a fixação do meu processo neurótico. E aí, ser criativo é responder de uma maneira diferente daquela já fixada. Aí eu parei, olhei. Aí, minha segunda reação, ligar para o meu pai. Outra reação da criança, né? Meu pai a 600 quilômetros daqui. Aí parei de novo, peguei o celular e falei assim, vou ver agora quem tem um caminhão. Aí eu olhei um camarada e fiquei assim, pô, mas será que eu ligo? Será que eu não ligo? Ah, não posso ligar não, vou incomodar o cara. Aí olha só, não posso ligar não, vou incomodar o cara. É uma justificativa para eu sustentar a fixação de que eu tenho que fazer sozinho. Eu tenho que ser independente, que eu não posso depender de ninguém. Entendeu? Entendi. Nossa, Aí, Alexandre, mas não, né, pra gente parar e pensar nisso na hora da tensão ali é muito difícil. Você pensar sim, assim, não, mas para chegar tem nesse ponto, neurose minha. mas para chegar nesse ponto, processo terapêutico, né? Hum. Aí, respirei de novo, liguei pro cara. Ô, bicho, tô precisando de um favorzão seu, cara. Eu tô com o carro agarrado aqui e tal. Aí o cara, perfeitamente, Alexandre. Claro, bicho, mas pô, como tá comigo? Onde é que você tá? Ah, tô em tal lugar. O cara chegou lá, 5 minutos, puxou meu carro, fui embora, acabou. Entenderam? Sim, Só que olha as análises que eu fiz. Tudo dentro de um impulso caloroso e de uma fixação de imagens que fala para mim que o mundo é isso. E não é. Tem outras possibilidades. E a criatividade é a gente explorar outras possibilidades. Inclusive escutar não, se for o caso.
Aí, olha só, essas fixações, olha o que elas fazem. Cada uma gera distorções perceptivas e falsos julgamentos sobre o que está acontecendo. São os pensamentos automáticos. Perceberam? É isso que a neurose vai fazendo com a gente. Vai criando essa distorção da realidade e essa distorção pessimista, da falta, da dor. Como se tudo fosse levar a isso. E aí, isso tudo por detrás tinha um medo de escutar um não do cara do caminhão e me sentir abandonado. Eu preferi, então, ser independente do que correr o risco de escutar o não e ser abandonado. Que aí, eu contando só com o meu próprio apoio, né, eu nunca vou correr o risco de receber um não. Tá indo, gente? Tá, vai, Alexandre. E aí, olha só, essa fixação, gente, ela é uma suposição implícita de que essa é a melhor maneira de ser. É isso que faz com a nossa cabeça. A gente acredita, então, que isso é a melhor resposta, que isso é a melhor maneira de ser. Aí o que acontece com essa dinâmica da neurose, né? A gente perde o nosso ser, a gente perde a nossa essência. Aí o Claudio fala, olha, podemos dizer que somos, mas não temos a experiência de ser. Por quê? A gente fala que é a máscara, a gente fala que é o personagem. E a gente se identifica com esse personagem. Com o personagem que é independente, com o personagem que não precisa de ajuda, com o personagem que é eficiente, com o personagem que tem brilho, com o personagem que é especial. E quanto mais a gente se identifica com esse personagem, mais a gente perde a experiência da nossa essência. Então a gente não tem a experiência de ser. Mas a gente diz o que somos porque a gente se identifica com o personagem. E aí, quanto mais intensamente a gente examina a nossa experiência, mais a gente descobre uma sensação de carência, um vazio e uma falta de substância. E uma falta de identidade, uma falta de ser. Isso é a motivação da deficiência. A deficiência é essa busca pela abundância. Como se a gente não tivesse abundância. Né? A gente percebe a falta, percebe o vazio, percebe a carência e olha a falta que está dentro disso. E para a gente não perceber essas coisas, a gente se identifica com o personagem, porque esse personagem, ele não é carente, ele não é vazio. A gente acha, né, que ele é cheio de substância. Quando, na verdade, ele é falso. Ele não é o que nós somos. E quanto mais a gente vive esse personagem, por incrível que pareça, uma loucura da nossa cabeça, maior fica a nossa carência, maior fica o nosso vazio, maior fica a nossa falta de substância. Porque a gente vai encontrar a substância que nós temos na nossa própria essência. Mas a gente tem medo de entrar em contato com ela e ver a falta, e ver o vazio, e não entra em contato. E fica cada vez mais afundado nesse ciclo da neurose, de ter que tampar isso o tempo inteiro, de ter que esconder isso, de não ver a abundância, e aí a gente não consegue viver a abundância. A gente fica fixado nessa falta, no medo de faltar, na percepção do que está faltando. Então, olha o que o Claudio fala. É o sentimento da ausência dessa essência que estou postulando como o núcleo de toda a psicopatologia. Esse fator fundamental na raiz de todas as paixões é uma sede de ser
que existe lado a lado com uma vaga compreensão da perda do ser. Então, quanto mais a gente vai viver no personagem, esse nosso ego, menos a gente vive a nossa essência. Só que a gente é a nossa própria essência, e quanto menos a gente vive ela, mais a gente fica com vontade de viver ela, maior fica o buraco, vocês entendem? E a gente aumenta essa sede de ser, porque a gente vai tendo uma percepção que a gente está perdendo o ser. Só que ao invés da gente preencher a perda do ser indo para a nossa essência, a gente tenta preencher a perda do ser sendo o personagem, o falso eu, que é aquela dinâmica da neurose. Aí vai para o ponto 3, a imagem. Aí a gente cria um falso eu, uma imagem, para tentar ser, para diminuir essa perda do ser. Só que para a gente sustentar, para ser esse personagem, a gente vai para o ponto 9 e não vive a nossa essência, a preguiça psicoespiritual, a preguiça da nossa própria essência. Quanto menos a gente acessa a nossa essência, maior fica a sede de ser, e aí a gente perde a nossa base de sustentação, de autoestima, que é a nossa própria essência, fica com mais medo da perda do ser, e aí vai mais pro personagem, pro falso eu, e fica nesse looping cada vez mais correndo atrás do rabo, cada vez mais rápido. Vocês imaginam o cachorro correndo atrás do rabo, no mesmo lugar, o buraco que ele não vai formar, onde é que ele está. E vai só aumentando o buraco. Entendido isso aqui, galera? Entendi, Luciano. Alguma dúvida sobre isso aqui? Vocês conseguem perceber, conseguem reconhecer isso? Sim, agora eu consigo ver que a gente tenta evitar voltar às dores que a gente teve na época da infância, né? Isso. Beleza? Você falou alguma coisa, Igor? Você vai falar que eu vi muito. Tá, beleza. Aí, olha só. O Cláudio traz aqui um pouquinho nesse capítulo, eu vou entrar um pouquinho, em, em algumas paixões e algumas fixações de cada ego. Tá? Então, por exemplo, o ego 2, que é o orgulho. A base apaixonada dele, né, a motivação, esse impulso do ego 2, é a tentativa de compensar uma insegurança com relação ao seu valor pessoal. Então, o ego 2, ele é muito inseguro em relação ao valor pessoal dele. Esse é o impulso dele. Ele tem uma sensação de que ele não é digno de ser amado. Então, esse impulso faz o ego 2 projetar uma imagem, né? Que é o que a gente está vendo. A fixação. A paixão, então, é esse impulso de falta de valor pessoal, de não ser digno de ser amado. E isso, então, faz o ego projetar uma imagem de compensação, de resolução desse impulso. Aí, o que o ego 2 faz? Cria uma imagem de que é muito bom, de que cria uma imagem de que tem muita autoestima, de que é muito bom, de que é muito bonito, de que é muito especial. Então, uma fixação muito forte que o ego 2 tem é essa imagem de autossuficiência, de autoabundância, de ser muito abundante em muita coisa. Só que o impulso dele é dependente. Mas ele projeta essa imagem de que é foda. De que ele não precisa de ninguém, de que ele se basta, de que ele tem muito amor, de que é uma pessoa muito amada, de que é muito abundante, de que a vida é muito abundante, de que é super bem resolvido. Entenderam? Então esse impulso faz a gente fazer uma projeção. E aí tem uma relação do 2, né, por exemplo, porque tem uma ligação aqui, ó. Vocês estão vendo onde está o ego 2 aqui?
Vocês percebam que a seta que liga ao ego 2 é o ego 4. Tá? Então, essa motivação da paixão que tem no ego 2 é impulsionado pelo 4. Por exemplo, a paixão que tem no ego 8 é impulsionada pelo 2. A paixão que tem no ego 5 é impulsionada pelo 8. Tá? O que isso significa? O 4 é a inveja. Tem uma sensação de inferiorização. Então, essa paixão do 2, ela tem como motivação uma repressão e uma compensação da sensação de inferioridade e carência que é comum na inveja. Então, o 2 pega essa sensação de inferioridade, de carência da inveja e faz essa compensação colocando como imagem de si abundância, autoconfiança, uma pessoa especial, uma pessoa importante. Entendeu? E depois Como assim? É como se ele tivesse inveja das pessoas que realmente são bem resolvidas, aí eles tentam passar uma imagem que são bem resolvidas? Não. Eu não entendi essa parte da inveja. O 4 tem essa inveja. Tá? E a motivação que o 2 tem vem do 4, vem dessa inveja do 4. O 4 tem uma sensação de inferioridade. Tá? Então, esse impulso de inferioridade do 4 vai para o 2. E aí, o 2, no inconsciente dele, lá nesse impulso da infância, ele começa, então, a ter essa inferioridade se manifesta como insegurança em relação ao seu valor pessoal. Essa percepção que o 2 tem de não ser digno de ser amado é uma ressignificação da sensação de inferioridade que está no 4. Entendeu? Mais ou menos. Jesus, isso é um pouco confuso. Isso é complexo de entender. Mas aí você precisa entender melhor o Enneagrama, o 4, para poder entender isso. Então, o 4 tem essa sensação de inferioridade, de uma carência. E isso afeta o 2, porque eles estão ligados pela seta no Enneagrama. Só que ao invés do 4, do 2 acessar a inferioridade, ele transforma essa inferioridade em insegurança em relação ao seu valor pessoal. Então, o 2, ele não acessa a sensação de inferioridade. Ele acessa uma sensação de que não é digno de ser amado. Ele transforma essa inferioridade que o 4 sente em outra coisa. Entendeu? Você pode ver que uma sensação de não ser digno de ser amado tem por detrás uma sensação de inferioridade, né? Eu sou tão inferior que eu não sou digno de ser amado. Só que o 2 não fica preso na inferioridade, ele fica preso na falta de valor. O impulso que move o 2 não é inferioridade, é falta de valor pessoal, é falta de dignidade de ser amado. Tá? A mesma coisa acontece com o 4. O 4, a origem dele a motivação dele é o 1. E o 1 é a ira. Então, só que o 1, ele é uma ira contra o mundo. É uma ira contra a imperfeição do mundo. O que o 4 faz? Ele pega essa ira, introjeta e revolta contra si mesmo. Tem raiva de si mesmo. E aí entra no processo de autodestruição. O 1, por exemplo, que é a ira, a motivação dele é o 7. E o 7 tem uma atitude de autocondescendência, de permissividade excessiva. E o 1 condena isso. E o impulso dele, então, é não se permitir. É se conter. Beleza? Tá indo? É porque aqui são informações que aí não tem muita explicação, né? São informações que vocês vão ter que ir absorvendo. Tá? E o que importa para nós aqui
é que vocês percebam que os egos têm uma ligação. Tá? Mas como está ficando confuso, vamos deixar para fazer essas ligações quando a gente estiver conversando sobre Enneagrama. E aí a gente volta para isso aqui, tá bom? Tem um outro detalhezinho aqui, deixa eu procurar. Professor, eu queria só saber como que é essa autodestruição. Não, deixa para a gente conversar quando Tá bom. estiver falando com os vamos ficar focado na neurose, porque está confundindo, tá? Na próxima aula a gente já entra nessas coisas. Bom, então, é através do distúrbio cognitivo que ficamos empacados, tá? Então, a gente fica empacado nessas realidades. Então, eu citei o exemplo do ego 2, por exemplo. O ego 2 fica empacado nessa realidade de que tem que ser bom, abundante, uma pessoa que é muito amada. Eu citei o exemplo, então, uma das realidades que eu ficava empacado, que de vez em quando eu empaco ainda, é essa ser independente, não depender de ninguém, e eu me bastar, eu me virar. Bom, esse pedacinho aqui. Enquanto a psicodinâmica original constitui uma resposta à questão crucial de sermos amados ou não, essa psicodinâmica original está falando da criança até os 7 anos de idade. Tá? Então, a psicodinâmica da criança ela vai sendo fundamentada nessa questão de ser amado ou não. E aí a criança vai mapeando isso de acordo com a resposta dos pais. Se os pais estão validando ou não aquilo que ela está fazendo. E aí a criança vai se moldando para ser amada. E quando se torna adulto, aí a criança vai vendo as práticas que o personagem tem que ter para ser amado. Quando está adulto, continua manifestando essas práticas, né, dentro daquela correr atrás do rabo da neurose, produzindo a imagem, para continuar galgando o amor das pessoas. Tá? Só que aí, no adulto, podemos dizer que não é principalmente uma frustração amorosa o que sustenta a motivação de deficiência no adulto, e sim uma experiência de carência baseada num vácuo ôntico, que se perpetua e na autointerferência existencial correspondente. Como assim? Depois que a criança vai tendo o processo cognitivo e desenvolvendo o processo emocional, a gente vai transformando essa sede de amor em carência. Então, a deficiência, a falta que a gente vai vendo, ela vai se manifestando como uma carência. E essa carência ela é decorrência desse vácuo ôntico que é essa sensação de frustração amorosa da infância. E aí, para a gente resolver essa carência, a gente vai fazendo essa autointerferência, que é o quê? Ao invés da gente acessar a dor, acessar a carência, acessar a sensação de falta e usar o instinto com uma resposta criativa para suprir essas necessidades, a gente faz uma interferência nesse processo, interrompe esse processo e põe no lugar dele as respostas automáticas do ego. E aí a gente fica empacado nas práticas e nas imagens que a gente constitui. E aí então a gente vai sendo esse personagem empacado, automático, que sempre vai repetindo a mesma coisa, sempre vai repetindo a mesma coisa. E não percebe que
a gente é um robô automatizado repetindo a mesma coisa. Porque esse robô, ele está como é que é o termo, gente? Esse robô está programado para nos convencer, né, para convencer a nós mesmos de que somos plenos, felizes e amados. Então a gente vai praticando sempre a mesma coisa, esse robô, porque essa imagem vai dando uma falsa sensação de que a gente está completo e que está tampado essa carência, que está tampado essa falta que a gente tem. E aí a gente não se permite acessar de verdade essa falta e dar uma resposta criativa. A gente fica sempre dando essa resposta automática, sempre repetindo a mesma coisa. Tá entendido isso? Sim. Sim. E sim, desanimado é esse. Ah, é porque você falando essas coisas, a gente fica lembrando, né? Aí a gente fica pensando o tanto de vezes que a gente já repetiu a mesma coisa sem perceber que isso, né, não era bom pra gente mesmo. Pois é, mas agora vocês estão percebendo a motivação do nosso comportamento? Como é que funciona? Tô percebendo bastante por nó. Pois é. E a gente acha que está resolvendo as coisas dessa maneira, né? E vocês estão percebendo que a gente não está resolvendo nada? Vai só acumulando, né? Vai virando bola de neve. Ela vai virando uma bola de neve. E aí, quanto maior, mais esforço a gente tem que fazer para esconder essa Mas bola de não, neve. tipo fica, né? Mais a gente fica dentro dela, mas cego, de olho fechado e não vendo que a gente está em loop. Enxergando que está tudo bem. Enxergando que não tem problema nenhum. Só que quanto mais a gente entra nesse movimento, maior ficam os problemas, mais esforço a gente tem que ir fazendo para esconder as coisas, mais a gente tem que abrir mão da nossa essência, mais medo a gente fica, mais a gente se identifica com o personagem. Uma hora a gente dá um pau cabuloso, dá um tilt. Aí tem que tomar. Aí, ao invés da gente entrar no processo terapêutico, de ir resolvendo, de ir se trabalhando, de ir enxergando, de ir sendo criativo, a gente se entope de remédio, para de raciocinar e pronto. Pessoal, eu não vou responder sobre o Enneagrama agora, tá? Só quando a gente entrar no Enneagrama, dos egos. Entendeu? Aí a gente vai postergando o problema vai ficando cada vez maior. Aí chega um ponto que a gente não dá conta mais, aí bate em depressão, aí vem os problemas. Só que ao invés de a gente resolver de uma maneira saudável, que é enxergando, que é tomando consciência, a gente vai e anestesia com remédio. O remédio ele tem uma importância, dependendo do estado que a pessoa está. Mas precisa de um acompanhamento psicoterapêutico. Porque senão as coisas vão voltar de novo. Tem que resolver de verdade. Tem que resolver com qualidade. Porque aí é a única maneira de resolver. Né? E não existe um processo de evolução sem a tomada de consciência. Então, para a gente poder resolver e sair desse loop, e sair dessa psicopatologia que a gente tem que tomar consciência. E a tomar de consciência dói. Porque a gente começa a enxergar as nossas mazelas. Só que as nossas mazelas, elas não são tão grandes que vai causar tanta dor igual a gente pensa que vai com a memória da criança. O adulto não vai passar pelo que a criança passou. O adulto é um outro contexto, uma outra percepção, uma outra força. A criança não era. Nós somos bem diferentes de quando a gente era criança. Então, a criança não dava conta de resolver, de atravessar. O adulto dá. E agora o adulto precisa olhar com consciência, para tomar consciência, para poder resolver as questões. Que silêncio é esse? Todo mundo refletindo Professor, a vida inteira. Como é que é? Todo mundo refletindo a vida inteira agora. E aí, Vitória?
Professor, quando o senhor fala sobre quando a gente não consegue, né, enfrentar os problemas, resolver eles de fato, a gente pode dar um tilt, seria tipo assim, ter uma depressão, ter um problema de transtorno de ansiedade, crise de pânico, ou seria alguma outra doença psíquica? Não, Tipo, essas são possibilidades, mas existem outras possibilidades também. Não é só essas que você citou, mas essas são possibilidades já de um estado neurótico muito avançado, né? De mas um isso eu. já mais pesado, mais denso, mais profundo. Como é que é? Mas, por exemplo, não tem como, então, uma criança transparecer esses quadros de doenças, já que ela não está num grau de. Ela tem um grau de essência maior do que o do personagem. Ou eu estou errada? Ela tem um grau de essência maior do que o personagem, que a gente vai abrindo mão da essência e ficando com o personagem à medida que a gente vai nos tornando adulto. Por isso, sabe o que significa o termo adulto? Você falou que é adulterar, né? Transformar. Adulterar o quê? Adulterar a essência e virar um Adulterar personagem. a essência. Sim, E virar um personagem. Então a criança está mais na essência. E além da criança estar mais na essência, a criança está mais na essência porque o cognitivo dela vai começar a ter um pleno desenvolvimento a partir dos 7 anos de idade. Então até lá ela é só instinto, ela é só essência. Aí depois é que ela vai que ela vai começar a desenvolver o cognitivo, aí vai começar o processo de adulteração mais profundo. Mas esse processo de adulteração mais profundo vai ter como base as paixões, que são os impulsos que vão ser formados até os 7 anos de idade. entendi, professor. Vai colocar esses impulsos em imagem. E a produção da imagem está na esfera cognitiva, do pensamento. Sim, sim. Entenderam, queridos? Entendi. Entendeu? Entendi, mas eu gostaria, assim, de conseguir absorver tudo que é transmitido realmente, porque eu acho que a gente não consegue absorver tudo, porque a gente também está se descobrindo, né? É um processo longo, Vitor. É um processo longo, né? E para chegar nesse ponto de entendimento mais profundo é só estudar. Você está com quantos anos? 23. 23. Você acha que com 23 eu sabia dessas coisas? Não sei. Não, não sabia não. Mas dos 23 até a minha idade, você tem muito tempo para estudar. Se você estudar, você vai entender. Então tá bom, professor, vou chegar nesse nível. É só estudar. Aí é uma questão de dedicação mesmo, né? Leitura, Sim, vivência, processo terapêutico, curso, né? Os cursos estão aí para ajudar a gente a fazer esse processo. Só que eu fui entender essas coisas, gente, eu já tinha lá beirando meus 30, né? Então vocês já estão ainda bem na minha frente. Eu, na idade de vocês, nem tinha contato com essas coisas, não. tenho certeza que tá todo mundo caladinho, porque tá doido pra perguntar sobre os egos. Vocês não têm Exatamente. mais dúvida? Vocês têm alguma questão sobre a neurose? Ou isso aí tá tranquilo? Sobre a neurose tá tranquilo, eu consegui entender bem. Beleza. Então eu vou parar a gravação e aí a gente continua a aula com o tema que vocês quiserem, tá bom? Beleza. Eu tô doida pra ele responder a pergunta do ego.